Olá, sou o professor Manuel Moreira e estamos no projeto Aprender e Estudar em Casa. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula de matemática do 10º ano de escolaridade. Como bem sabem, vivemos um momento epidemiológico particularmente difícil e todos nós somos chamados a colaborar. Por isso, respeitem as orientações emanadas das autoridades. Não se esqueçam de lavar as mãos, praticar o distanciamento social, usar as máscaras e ficar em casa, porque só assim e juntos poderemos ultrapassar esta crise. Bom, nós vamos ver e vamos entrar na nossa aula propriamente dita. Se bem estão recordados, na aula passada falamos de equações de segundo grau a uma incógnita. E devem estar recordados que também classificamos-las em completas e incompletas. O que é que vamos ver hoje? Hoje vamos ver como resolver equações incompletas do segundo grau. Bom, vamos pegar o nosso quadro e nós temos ax² mais bx mais c igual a 0. E sabemos que a, b e c, enquanto coeficientes, pertencem ao conjunto dos números reais. E sabemos ainda que a é diferente de 0, certo? Então vamos ver o primeiro tipo. Nós temos ax² igual a 0. Nesse caso, estamos a dizer que os coeficientes b e c são iguais a 0, certo? Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo que temos lá. Temos 7x² é igual a 0. Como resolver isso? Meus alunos, bastante simples. Símbolo de equivalência, não se esqueçam nunca, é x² igual a 0 sobre 7. Nós temos esse quadrado, vamos ter que tirar, então vamos aplicar a definição de raiz quadrada. X é igual a mais ou menos raiz de 0 sobre 7. Mas o quociente de 0 por 7 é 0. E raiz quadrada de 0 é o próprio 0. Então, aqui, x é igual a 0. E o nosso conjunto de solução é 0. Mais um pequeno exemplo, só para nós vermos. Temos o segundo exemplo, menos x² igual a 0. Ora, muito simples. O tal 1 invisível. Na realidade, o que temos aqui é menos 1x² igual a 0. Então, ficamos com x é igual a raiz quadrada de menos 0 sobre 1. É x igual a 0. O nosso conjunto de solução é um conjunto unitário que tem apenas um único elemento. Então, todas as equações do tipo x² igual a 0, a solução é 0 e nós podemos dizer que este conjunto é um conjunto unitário. Então, vamos ver a equação do tipo ax² mais c igual a 0. Tá bom? Quer dizer que nesta equação o nosso b é igual a 0 e o nosso c é diferente de 0. Mas aqui, nesta equação, devemos ter muito cuidado. Bastante cuidado, eu diria. Por quê? Porque o comportamento, a solução, é diferente conforme os coeficientes a e c forem positivos ou negativos. Bom, e se tiverem sinais iguais ou diferentes? Bom, primeiro caso. A maior que 0 e C maior que 0, ou A menor que 0 e C menor que 0. O que é que eu estou a dizer? Ou os coeficientes são os dois positivos, ou os dois são negativos. Vamos pôr 3x² mais 5 igual a 0. Reparem, o A é positivo e o C é positivo. Então ficamos 3x², mandamos o 5 para o outro membro mudando de sinal.
Vamos isolar a incógnita, temos x ao quadrado igual a menos 5 sobre 3 e aplicamos a definição da raiz quadrada. Então, fica x é igual a raiz quadrada de menos 5 sobre 3. Nós estamos em R, então não existe nenhum número que elevado a 2 em R dá um número negativo. Por isso nós dizemos que isso é impossível em R. Então, o nosso conjunto de solução é um conjunto vazio. Vamos para um outro exemplo. Se aqui os dois eram positivos, vamos numa situação que os dois são negativos. Menos 4x ao quadrado menos 1 igual a 0. 2 negativos. O processo é exatamente o mesmo. Menos 4x ao quadrado é igual a 1. Mudando de membro, mudamos de sinal. Ficamos com x ao quadrado é igual a menos 1/4. E ficamos com x é igual a raiz quadrada de menos 1/4. Encontramos um número negativo. Novamente, impossível em R. E o nosso conjunto de solução é um conjunto vazio. Ora, se no caso dos dois coeficientes terem o mesmo sinal, ou seja, serem ambos positivos ou ambos negativos, nós encontramos um conjunto vazio, ou seja, a equação ser impossível em R. Se os sinais forem diferentes, ou seja, se A for positivo e C for negativo, ou vice-versa, ou seja, se A for negativo e C for positivo, nós vamos ter uma solução bem diferente. Então vejamos. Nós estamos ainda no tipo ax² mais c igual a 0. Então vamos para A positivo e C negativo. Então eu tenho 7x² menos 5 é igual a 0. O que é que eu vou fazer? O procedimento da resolução é exatamente a mesma coisa. O que é que eu vou fazer? 7x², mandar o 5 para outro membro, mas quando muda de membro, muda de sinal. E aqui nós vamos ter x² é igual a 5 sobre 7. Então vamos aplicar a definição da raiz quadrada. Símbolo de equivalência, não esquecer nunca. Ok? X é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 7. Reparem, aqui também podíamos pôr mais ou menos, a mesma coisa aqui, mais ou menos. Então, reparem que nós temos mais raiz de 5 sobre 7 e menos raiz de 5 sobre 7. Nesse caso, vamos encontrar que x é igual a raiz quadrada de 5 sobre 7 ou x é igual a menos raiz quadrada de 5 sobre 7. Então, o nosso conjunto de solução, nós vamos ter dois valores. Aqui podemos pôr por ordem crescente ou decrescente, mas eu vou pôr o primeiro valor, menos raiz quadrada de 5 sobre 7 e raiz quadrada de 5 sobre 7. 5 sobre 7. Se eu tivesse feito um exercício em que o A fosse negativo e o C fosse positivo, eu obteria o mesmo resultado. Se eu tivesse feito o exercício em que o A fosse negativo e o C positivo, eu obteria sempre duas soluções, uma positiva e outra negativa, ou então duas soluções simétricas. Vamos passar para o terceiro tipo. Vamos passar para o terceiro tipo. O que é que nos falta? Digam-me lá. Qual é o tipo? Muito bem, do tipo ax² mais bx igual a 0. Aqui também o nosso procedimento é diferente das duas situações anteriores.
Vamos pôr o exemplo. Eu tenho exemplo 20x ao quadrado mais 36x é igual a zero, certo? Como eu vou resolver uma equação desse tipo? Bom, nós vamos recordar o nono ano. Vocês estudaram a fatorização e aprenderam a fatorizar pondo o fator comum em evidência. Reparem, é claro que x é um fator comum, mas será que existe algum número que divide simultaneamente 9, 20 e 36? O que é que vamos fazer aqui? Perguntar qual é o máximo divisor comum entre 20 e 36. Qual seria? Um número que divide simultaneamente, o maior número que divide simultaneamente 20 e 36. Vamos pensar um bocadinho. Um não, dois... O 4, não é? Será? Então, 4 divide 20, 4 divide 36. Então, o x também. Ficamos com quanto x? E cá dentro, o que é que vamos pôr? Que número que eu multiplico por 4 vai dar 25? Aqui, x. Que número que eu multiplico por 36 por 4 para dar 36? 9. Muito bem. Mais 9 igual a 0. Certo? Não esquecer nunca do símbolo de equivalência. Meus amigos, aqui entramos numa outra matéria. A lei do anulamento do produto. Eu vou recordar rapidamente, muito rapidamente, o que é isso de que nós, os professores de matemática, chamamos abreviadamente de LAP. Se eu tenho um produto de dois números, que é zero, o que significa? Significa que A vezes B é igual a zero se e só se A for igual a zero ou B for igual a zero. Então, eu vou tomar o 4x como o meu A e o 5x mais 9 como o meu B. Então, o que é que eu vou fazer? Símbolo de equivalência novamente. 4x é igual a zero ou 5x mais 9 é igual a zero. Certo? Aqui eu vou isolar a incógnita. X é igual a 0 sobre 4 ou x é igual a... Não, eu vou dar um passo antes para vocês poderem entender. 5x é igual a menos 9. Aqui, novamente, x é igual a 0 ou x é igual a menos 9 sobre 5. Então, são as minhas duas raízes ou as minhas duas soluções em RE. Eu vou pôr por ordem crescente em menos 9 quintos e 0. Então, nós acabamos de resolver as equações incompletas do segundo grau dos três tipos. Do tipo ax ao quadrado igual a 0, do tipo ax quadrado mais c igual a 0 e do tipo ax quadrado mais bx igual a 0. Vamos passar duas atividades para vocês verem se conseguem fazer. Atividade número 1. Sem resolver, indica das equações que se seguem, as possíveis e as impossíveis, e nas possíveis o número de soluções. Eu vou dar-vos um tempinho para passarem os exercícios. Muito bem, passem tudo bonitinho no vosso caderno. Muito bem. Vamos resolver apenas dois. O resto fica como vosso dever. O primeiro exercício, ele é bastante simples. Aliás, estou a ouvir que alguém já sabe a solução. X ao quadrado igual a 0. Então, o que é que vocês me dizem? Muito bem. É uma equação possível em R, certo? Tem uma única solução e essa solução é 0. Muito bem. Vamos ver o último exercício da primeira atividade, certo? Então temos x mais 81 é igual a 0. Primeiro, devemos ver se é possível ou impossível. Eu tenho x ao quadrado
é igual a menos 81. À partida, o que é que eu sei? Esse número é negativo. Sendo negativo, não há nenhum número que levar a 2 dá 81 em R. Então é impossível, certo? Agora vocês, por favor, em casa, isso fica como dever de casa, ver os exercícios B, C e D. Espero que vocês façam bem. Não se esqueçam, podem pedir ajuda aos vossos professores, aos vossos pais e mesmo aos vossos colegas. Nós estamos no projeto Aprender e Estudar em Casa, não se esqueçam. Vamos para a segunda atividade. A segunda atividade, nós temos um exercício bastante interessante e nós vamos vê-lo. Então, reparem, a linha A, o que é que diz? Na linha A temos o seguinte, temos x ao quadrado, temos x ao quadrado mais 8x é igual a x menos 4 ao quadrado. Entretanto, nós temos um sinal menos antes. O que é que vamos fazer? Vocês estão a ver isso? Isso é um produto notável, quadrado de uma diferença. Então, devemos desenvolver o produto notável. X ao quadrado mais 8x é igual a menos esse produto notável. O quadrado de um binómio é um trinômio. Quadrado do primeiro termo menos esse vezes 2 dá 8x mais 16. Certo? Esse sinal menos está antes do parênteses. E nós vamos mudar tudo que está dentro do parênteses. Então fazemos x ao quadrado mais 8x igual a menos x ao quadrado. Isso muda mais 8x. Isso muda menos 16. Vamos trazer tudo para o primeiro membro, certo? Então ficamos com o quê? X ao quadrado, mudando de membro, muda de sinal, mais x ao quadrado, depois mais 8x, mudando de membro, muda de sinal, menos 8x, mais 16, igual a zero. Ora, aqui não está na forma canónica, porque temos termos semelhantes. Aqui são simétricos, vamos cortá-los. Aqui é 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, dá 2x ao quadrado. Mais 16 igual a 0. Que tipo de equação temos aqui? Equação do tipo 2x ao quadrado mais c igual a 0. Os dois são positivos. Então, antes de resolver, eu já sei que a equação é quando o coeficiente A e o coeficiente C são negativos ou são positivos, a equação é impossível. Então, eu vou ter 2x ao quadrado igual a menos 16. Eu não preciso resolver, porque aqui é um número negativo. Se eu fizer o quociente por número negativo, vai dar também o número negativo. Um quociente com um número positivo vai dar um número negativo. Nesse caso, é impossível em R. Muito bem, nós estamos a chegar ao final da nossa aula. Vamos ver o que é que aprendemos na aula 2. Estamos a estudar equações de segundo grau e nós hoje aprendemos como resolver as incompletas. X ao quadrado igual a 0, ax ao quadrado igual a 0, ax ao quadrado mais c igual a 0 e ax ao quadrado mais bx igual a 0. E vimos que, no primeiro caso, uma única solução que é 0. No segundo caso, dependendo do valor dos coeficientes, se eles forem ambos positivos, ambos negativos, impossível. Se tiverem sinais diferentes, duas soluções simétricas. E, finalmente, ax² mais bx é aplicar a lei do anulamento do produto e resolver encontrando duas soluções reais distintas. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula.
que resolvam os exercícios, porque eu também gostei muito de estar convosco. Deixo-vos as recomendações iniciais, dizendo que devemos ficar em casa, lavar as mãos e cumprir todas as orientações. Fiquem bem e até a próxima.